Olá, bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie Dívida Pública e Estoque de Precatórios. E hoje vamos falar do estado de Santa Catarina. Mas antes de começarmos o nosso episódio, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar, acionar o sino de notificação. Isso é muito importante para que outras pessoas também recebam esse vídeo. O estado de Santa Catarina tem uma dívida aproximada de 3 bilhões e 900 milhões em precatórios, mas não é nada alarmante. Ele é um estado que vem fazendo os seus pagamentos com uma certa regularidade, mas eu também vou falar para vocês aqui nesse vídeo o que deve ser melhorado e o que deve ser olhado com mais atenção, sempre com aquele enfoque de nós analisarmos se até 2029 essa dívida, esse volume de passivo do Estado vai ser pago, vai ser zerado ou não. Nesses episódios, eu vou sempre deixar claro para vocês que o nosso olhar é acompanhar a evolução de pagamento, análise analítica do que pode ser feito ou não, do que pode ser melhorado ou não em cada estado. Existe uma crescente nesse estado de Santa Catarina com relação à sua dívida, que é uma média de 12% a 13% por ano. E essa média ela é constante, ano após ano. Analisamos de 2015 a 2024. E esse índice manteve quase que o mesmo. Alguns anos ele aumentou 15%, outros anos 13%, 14%, 12%, mas não mudou nada além disso. O que chama a atenção é que os pagamentos continuaram sendo feitos no percentual de 1,5% da receita corrente líquida. E isso aí não é para um estado que pretende fazer o seu pagamento total até 2029. Observem comigo, se um estado tem uma dívida que cresce a cada ano, em média, 12% a 13%, se você continuar pagando apenas 1,5% da sua receita corrente líquida, possivelmente, em 2029, você não vai conseguir zerar esse estoque de dívida. Obviamente, porque os índices são muito diferentes com relação ao crescimento da dívida e com relação ao índice de pagamento anual dessa dívida. Mas não deixa de ser um estado bom. Não seja de ser um estado que está sendo um estado bastante conservador com relação aos seus pagamentos, levando em consideração a ordem cronológica, os acordos diretos e também a fila de preferência. Analisando os anos de 2020 até 2023, com relação ao número de pagamento dos precatórios que estão em fila de pagamento, dos que estão em acordo e também dos preferenciais, nós estamos vendo aí um equilíbrio nesses pagamentos. Isso é um ponto positivo para o estado de Santa Catarina. Por exemplo, o ano de 2020, houve um pagamento de acordo direto de 180 milhões e uns quebrados. Da ordem cronológica, de 206 milhões e também uns quebrados. Isso mostra um equilíbrio nos pagamentos dos precatórios que estão em fila de ordem cronológica e aqueles que estão em acordo direto. Isso é bom, porque demonstra que o Estado está forçando, fomentando os pagamentos do acordo direto. A mesma coisa aconteceu com o ano de 2023, estou pulando lá para frente já. 2023 também houve uma proximidade com os pagamentos de ordem cronológica e aqueles de acordos diretos, que é isto mesmo que a nossa Constituição Federal espera, que seja equalizado 50% e 50% para o outro lado. Por que isso é bom? Como eu disse para vocês, a dívida de precatórios é uma dívida muito cara. Ela é uma dívida que onera muito o gestor público, onera muito o Estado. Quando nós vemos um gestor público fomentando, cooperando para que os acordos diretos também ocorram na casa dos 50%, está muito claro que ele entendeu que é uma dívida cara. E ele entendeu que o acordo direto é bom para o Estado e é bom para o contribuinte, porque o Estado paga os seus precatórios com deságio, com desconto, e o contribuinte recebe de forma antecipada. Então é bom para todo mundo. Isso demonstra o quê? Uma gestão boa, uma gestão que tem uma intenção
muito boa, proativa e de acompanhamento da sua dívida de precatórios. Com relação aos pagamentos de prioridade do estado de Santa Catarina, nós vemos um índice muito maior com relação à idade. Lembrando que temos 3 tipos de personagens nessa prioridade. Tem aquele que é por doença, tem aquele que é por idade e tem aquele que é por alguma deficiência, o PCD. Então, nós vemos que o Estado paga muito mais precatórios de idade, ou seja, aqueles que têm 60 anos ou mais. É outro ponto positivo para o Estado. Estamos falando de pessoas idosas, vulneráveis da nossa sociedade e que necessitam desse pagamento para o seu sustento básico, para as suas necessidades básicas. Então, é um olhar bastante positivo dos gestores públicos do estado de Santa Catarina. Quando nós olhamos para um gráfico do estado de Santa Catarina, nós vemos 2 grandes ofensores positivos para esse estado com relação à dívida de precatórios. Primeiro, é que ele vem pagando um número maior de acordo. Claro que está muito próximo também do que é pago em fila de ordem cronológica, mas o maior número ainda é de acordo. E também o pagamento para os preferenciais idosos, que são aqueles que têm 60 anos ou mais. Também estamos vendo um volume crescente desses pagamentos ano após ano. Antes de concluir esse episódio, eu quero pedir para vocês se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar, comentar e acionar o sino aí, das notificações. Isso é muito importante para que outras pessoas também recebam esse vídeo. A conclusão sobre o estado de Santa Catarina é que é um bom estado, mas o gestor público tem que tomar um cuidado sobre o pagamento anual de precatórios para que supere esse número de 1,5% da receita líquida, uma vez que o estoque, a dívida de precatório, cresce uma média de 12% a 15% por ano. Então é muito importante que o gestor público aumente esse índice de pagamento para que em 2029 ele tenha o seu estado zerado, o seu estoque totalmente zerado de precatórios. Eu vejo o estado de Santa Catarina muito sólido com relação aos seus pagamentos e bastante organizado. Dá a impressão, está muito claro pelas atitudes do seu gestor público, que ele quer deixar um estado equilibrado, que ele quer fazer uma gestão pública equilibrada e eficiente dos seus precatórios. É claro, volto a insistir, é necessário apenas aumentar o percentual de pagamento por ano, para que ele possa chegar em 2029 e ter o seu estoque zerado. Então, para você que está investindo lá em Santa Catarina ou pretende investir em precatórios nesse estado ou atuar nesse segmento de precatórios, analise a evolução do pagamento. Essa é a dica que eu te dou. O restante, aparentemente, está bem equilibrado. Agora chegamos ao fim de mais um episódio dessa nossa websérie Dívida Pública e Estoque de Precatórios. Hoje falamos do estado de Santa Catarina. Espero que tenham gostado, espero que tenham anotado todas as informações que nós passamos aqui e que você tire muito proveito para a sua profissão de tudo isso que nós falamos. E olha só, nos encontramos nos próximos vídeos.